Olá, estou recebendo aqui no meu canal, Marco Antônio Villa, o delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal. Vocês que nos acompanham, no próprio canal, nós já conversamos com o delegado, e o delegado Alexandre Saraiva, acho que não por vontade própria, virou uma figura nacional, né? Dia muito, super conhecida a sua atuação na região amazônica, e depois aquele absurdo dos absurdos, né? Ele foi o responsável, junto com toda a equipe, claro, pela maior apreensão de extração ilegal de madeira na Amazônia da história, e ao invés de a equipe e o delegado ser elogiado e até receber medalhas, comendas, acabou recebendo como resposta pelo então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, uma punição, que foi a transferência, né, para a Volta Redonda, se eu não estiver enganado, no interior do estado do Rio. Delegado, então, muito obrigado por o senhor ter aceito o meu convite, mais uma vez. E a primeira questão que eu coloco ao senhor é o seguinte: para muitos aqui, estou falando de São Paulo, muitos até do Rio, tal, de Minas, do sul do país, foi uma surpresa a notícia dos Yanomami. Muitos sequer sabiam da existência dessa comunidade, ou dessas comunidades, afinal eles têm variantes, e dessa questão dos territórios indígenas. Eu pergunto ao senhor, como um grande especialista e alguém que ficou muitos anos na Amazônia, foi uma surpresa para o senhor? E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, professor, pelo convite. Um grande abraço a todos aí que acompanham o canal do professor Marco Antônio Villa. Não foi uma surpresa de forma alguma. Eu até estava dando uma relida aqui em algum material que eu tenho guardado, e quantas vezes, quantos inquéritos, quantos laudos já existem, isso já foi noticiado na imprensa. Tempos atrás, coisa de um ano atrás mais ou menos, o presidente da FUNAI do governo Bolsonaro fez uma declaração de que os garimpeiros eram tão vítimas quanto os Yanomamis, e aí eu retruquei, se você é presidente da FUNAI e está falando um absurdo desse, é um delegado federal que era presidente da FUNAI, chamado Marcelo Xavier. Ele, até por conta desse entrevero lá no Twitter, pessoas que não estão acostumadas com o debate, né, democrático, ele está me processando. Então, não foi surpresa alguma. E quando eu trabalhei lá, essa questão do garimpo, ela estava sob controle, né? Não era perfeito, mas não era incentivado. Aí nós temos o governador de Roraima, que editou uma lei absolutamente inconstitucional, proibindo as instituições de destruírem maquinário de garimpeiros. Então, toda essa sinalização de que o Estado está ao lado do criminoso, e não do lado dos mais fracos, dos povos originários, de quem o Estado deveria proteger. E fora isso, tem um sistema que foi adquirido na época que eu estava lá no Amazonas, que utiliza imagens de satélite da empresa americana chamada Planet, faz uma comparação por inteligência artificial que mostra os alertas, onde está acontecendo desmatamento, garimpo, tudo automatizado. Isso foi adquirido, inclusive, para Roraima. E tem lá mais de 1.000 alertas que foram solenemente ignorados dentro da terra Yanomami. Então, assim, não tem desculpa de que não sabiam. E os Yanomamis agora estão aí em evidência, mas não são só os Yanomamis que estão sofrendo essa pressão, né? Outros povos indígenas estão aí, o Waimiri Atuari, ali no Amazonas e Roraima, ao Aguajá, no Maranhão, muito pressionado por madeireiros. Então, eu acho que a gente tem como resolver. Quando eu trabalhei lá em Roraima, entre 2011 e 2013, nós praticamente zeramos o garimpo na terra Yanomami, porque não é, tecnicamente e operacionalmente falando, uma missão difícil. Nós temos as capacidades. O problema é um escudo político que esses criminosos têm, e o extermínio dos povos indígenas atualmente começa no Congresso Nacional. Tem vários deputados, senadores que defendem abertamente o garimpo, não tem vergonha nenhuma de defender criminosos. O Thelmário Mota, por exemplo, de Roraima, defende garimpeiros, defende madeireiros. Então, é complicado, né, no Estado Democrático de Direito, você ter agentes públicos defendendo
práticas criminosas. E só para o senhor ter uma ideia da gravidade do assunto, eu lembro que em 2021 nós fizemos um laudo que mostrou que o índice de mercúrio no rio Urariquera estava 8.600 vezes acima do recomendado. 8.600 vezes. Né? Então, o garimpeiro ele não está gerando riqueza, ele está destruindo nossas riquezas. Essa é a grande verdade, né? Bem, só com essa introdução, delegado, é devastador, né? Quer dizer, a gente que está à distância, receber essas informações e saber que, como o delegado destacou, há uma estrutura de Estado, de satélites que fotografam, que acompanha, mas há uma forte blindagem política, como o delegado destacou. Quer dizer, eu gostei entre aspas, que o extermínio dos povos indígenas começa ali no Congresso Nacional, com a representação política desses interesses antirrepublicanos e anti-humanitários e genocidas, né? Começa ali no Congresso Nacional. Em termos práticos, delegado, para quem nos acompanha, eu queria colocar uma série de perguntas que interligam-se entre si. Quanto tempo o delegado ficou na região da Amazônica? As pressões do cotidiano, deve ser, eu estou aqui à distância, quase que uma falta de proteção. Quem é o Estado na Amazônia? É o senhor, é o policial federal, é alguém do IBAMA, mas enquanto isso, os garimpeiros têm inclusive o crime internacional, né, o crime organizado até internacional, diz que está presente na Amazônia. Como é esse cotidiano desse trabalho, por favor, delegado? Bem, eu fiquei na Amazônia atuando como superintendente da Polícia Federal em 3 estados por 10 anos. Trabalhei em Roraima, Maranhão, Amazonas e fizemos operações no Pará também. Segundo a criminologia, né, o crime ocorre, uma das causas do crime é a ausência de guardião. Guardião pode ser um policial, pode ser um fiscal do IBAMA, pode ser um satélite, pode ser um vante. O importante é que a sociedade perceba que esse guardião existe, que o Estado está prestando atenção naquela área. E isso na Amazônia sempre foi um grande problema, né, por causa da imensidão da região. Então, a presença do Estado ali é muito frágil. Foi por isso que nós tivemos essa ideia aí do satélite, também da utilização de vantes, como forma de potencializar, né, a capacidade de um policial com o uso de inteligência artificial, enfim. Mas é muito frágil a presença do Estado na região amazônica, muito frágil, muito frágil. E aí a gente vê se isso se reflete nos índices de homicídio. Por exemplo, o estado do Amazonas, em 2022, foi o estado com maior índice de homicídio do Brasil, percentual por 100 mil habitantes. Isso fora o que não vem o que não aparece, né? A cifra negra, né? que não aparece, que acontece, mas não fica oculto. O que mais o senhor me perguntou? Me ajuda. Mas perfeito. E as comunidades indígenas, o delegado destacou. Hoje o foco, claro, nós estamos vendo essa tragédia humanitária dos Yanomamis, mas o delegado lembrou que existem outras comunidades indígenas passando situações iguais, próximas ou até pior, né, situação mais difícil que os Yanomamis. Quais são aquelas que estão vivendo uma situação quase que de extermínio? E é bom lembrar que recentemente nós tínhamos um indígena que acabou falecendo, o último de uma comunidade, que levou com ele toda a cultura. Porque nós estamos falando de culturas, né, no plural, né? Sim. Tem que outras comunidades sofrem esse tipo de pressão, de ação de garimpeiros, de pecuaristas, eu não sei, de extração ilegal de madeira e etc, etc. Olha, os Yanomamis estão numa situação terrível, terrível. Mas o Aguajá, no Maranhão, é um povo que está há muito tempo já com as suas terras sofrendo invasões, lideranças sendo mortas, assassinadas. É uma situação que eu diria muitíssimo grave. E me parece, e o senhor é um especialista nisso, que eu sei, eu li o seu livro, com o extermínio dos povos indígenas, como foi feito. Basicamente, é a mesma coisa.
o elemento biológico, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os goitacás deixaram roupas contaminadas com varíola, e esses índios se contaminaram. Então, o que acontece hoje, os Yanomami sempre foram um entrave, porque chama atenção, né? Então, se os Yanomami desaparecessem, ótimo para o negócio dos criminosos. Então, me parece que foi assim, é difícil não chegar à conclusão que foi uma atitude deliberada de que o garimpo, da forma como estava acontecendo, incentivado, ele ia causar transmissão de doenças e que isso ia ter um impacto gigantesco na comunidade Yanomami, que a contaminação dos rios, isso envenenaria a fauna e os peixes, a fauna terrestre como aquática, e que isso ia gerar, naturalmente, uma diminuição drástica do povo Yanomami, das suas condições de vida, que já estavam no limite. Isso é bom que seja dito. Já estavam no limite. O Yanomami já vive no limite da capacidade da floresta de fornecer alimento. Ele já está numa linha tênue. Qualquer intromissão naquilo ali pode gerar uma catástrofe. E foi o que deixaram acontecer. Nos últimos quatro anos, o garimpo aumentou exponencialmente, em que pese muitas ações da Polícia Federal. O superintendente na época em Roraima era o Richard Murat. Ele fez muitas operações, mas não adianta. Ali na região amazônica, quem tem estatura logística para fazer um enfrentamento amplo é o Exército, é a Força Aérea. Tanto que nessa operação que nós fizemos lá em 2011, chamada Chauara, qual foi a nossa premissa? Quando eu cheguei lá, esse problema de garimpo estava pipocando. Vamos atacar a logística dos garimpeiros. Primeira coisa, como é que chega combustível lá? Chega pelo rio Uraricuera. Vamos fechar o rio, passar uma corrente no rio, não passa mais. Vamos descobrir quem são os pilotos que estão pilotando para o garimpo e vamos pedir uma autorização judicial suspendendo o brevet desses pilotos. E vamos apreender essas aeronaves. Então, nós aprendemos 14 aeronaves, suspendemos o brevet de dezenas de pilotos, o garimpo ficou sem possibilidade de sustentação. E fomos lá e destruímos o maquinário dos garimpeiros. Isso, 3 meses depois, ainda tinha garimpeiro saindo. Isso é uma ação que a gente evita um confronto direto, porque tem muito ali trabalhador explorado, porque aquelas dragas, elas custam 200, 300 mil reais, talvez até mais. Nós mandamos também fazer perícia, né, da água, coleta de tecido do garimpeiro mediante autorização, e era um sujeito doente, com alto teor de mercúrio no organismo. Uma outra ação que nós fizemos também nessa mesma linha foi com o Bruno da FUNAI, na terra indígena do Vale do Javari, que é outra área muito ameaçada. O Bruno fez todo o levantamento em 2019, depois nós utilizamos com as informações dele com as imagens de satélite, e aí não foi preciso fazer aquele voo de reconhecimento que sempre denunciava nossas ações, né? Com satélite a gente foi direto, e aí nós destruímos 60 balsas. Acredito que foi um recorde a Operação Corubo. E aí o Bruno, ao invés de ser promovido, é exonerado 3 meses depois, né? Então, situação que o Estado manda um sinal para a organização criminosa: esse cara aí eu não gosto dele, fique à vontade. E tem uma outra questão: o ouro está ligado umbilicalmente com o tráfico de drogas. O ouro é utilizado como moeda para compra de droga, porque está altíssima liquidez que tem o ouro. É interessante, eu estou anotando aqui agora. Tem uma questão, delegado, que o senhor fez referência minutos atrás, e que no fim é uma discussão mais ampla sobre federalismo no Brasil, uma questão que eu gosto muito, dizendo que enquanto nos Estados Unidos o federalismo é produto de uma história do século XVII do poder local, no caso brasileiro, e essa é uma discussão que veio desde o início da República, especialmente, o federalismo é o interesse das oligarquias locais para ter o poder local e impedir a presença do poder central, né? E eu acho que esses exemplos que o delegado estão dando mostram isso.
Em certo momento falou do governador. Eu achei estranho, eu na verdade nem sabia o nome do governador. Depois fui ver Antônio Denário. Fui ver, eu achei estranho o sobrenome. Aí fui atrás da história do sobrenome, né, da moeda da Roma Antiga, que ele alterou o sobrenome. Achei tudo isso estranhíssimo, parece uma coisa absurda. O que é o poder local? Quer dizer, então, porque o senhor representava o poder federal, a União, o poder central. Mas tem o poder local ali, que certamente colocou obstáculos. Como é que foi essa relação? O poder local sempre, em todos os estados que eu trabalhei, sempre esteve a serviço dos criminosos. Em Roraima, vamos falar de Roraima, lá o órgão ambiental dava autorização falsa para o madeireiro, para gerar o DOF, dava autorização falsa para o sujeito supostamente criar gado, mas não criava gado, só queria, na verdade, a área para dizer que tirou a madeira. O órgão fundiário estadual, tanto no Amazonas como em Roraima, fornecia títulos de propriedade falsos, totalmente falsos, com base na lei 10.259, que diz no seu artigo 5º que quem ocupa a área na Amazônia anteriormente a 2008, o Estado pode ceder um título de terra, desde que a pessoa explore diretamente até o limite de 1.500 hectares. Tem essa lei, que foi uma lei criada para realmente aquelas populações tradicionais que já estavam ali, se apoderaram dessa lei e começaram a emitir títulos. E o primeiro sinal de fraude era o seguinte: a lei falava 1.500 hectares, depois no governo Temer subiu para 2.500 hectares. Quando era 1.500 hectares, os títulos vinham todos assim, 1.499, 1.498, 1.497, e não é assim, se você está explorando 100 hectares, são 100 hectares, se é 150, são 150. E aí vinha em nome de piloto de grande companhia aérea, em nome de pessoas que residiam na capital, médico, enfim. E teve um caso interessante de um que disse que ocupava desde 2004 e ele tinha nascido em 1996. E o órgão emitiu o título. E você pega imagem de satélite, é selva pura. Ele botou até o apelido desse caso de Mogli, né? Porque era um menino que ocupou aquela área de 1.500 hectares no meio da floresta amazônica, mas aquilo ali gerou 10 mil metros cúbicos de dó. Então, uma grande tragédia para a Amazônia foi quando o poder central descentralizou, passou para os estados a competência para gerir o nosso patrimônio florestal, que foi a Lei Complementar 140 de 2012. Saiu da União, que era o IBAMA que fazia isso, não era perfeito, mas ficou muito pior quando isso foi para o Estado. No Estado ficou um descontrole absoluto. Eu digo para o senhor que 99% dos processos administrativos que autorizam a exploração de madeira na Amazônia são fraudados. Eu, pessoalmente, já olhei mais de 1.000. A minha equipe já deve ter olhado uns 10 mil e a gente brincava. Quem achar um sem fraude ganha um prêmio. E não é aquela fraude, assim, disfarçada, não, tá? Não precisa ser um Sherlock Holmes para encontrar essa fraude. A fraude é escancarada, como foi aquela do Ricardo Salles também lá no Pará. Coisas absurdas. Então, se por um lado, no federalismo, a gente seria, pela lógica, interessante, né? Quem está mais próximo, o órgão da federação, o ente da federação que está mais próximo, teria maior conhecimento e poderia fazer isso melhor, mas no Brasil essa lógica não funciona. E havia situações de servidores públicos estaduais que se insurgiam contra isso, davam pareceres contrários, dizendo com todas as letras que aquilo era uma ilegalidade. 2 páginas depois, esse parecer era ignorado e a autorização era dada. Então, muito complicado. Eu acho que, se a gente quer preservar a Amazônia, a União tem que intervir diretamente. Os estados não têm condição. O Pará é o pior de todos, porque no Pará, nem o Pará, historicamente, ele é responsável de 30% do desmatamento da Amazônia. 30%, junto com o Mato Grosso, responde a 50% do desmatamento. O Pará não faz parte do Sistema Nacional de Controle, não faz parte mesmo, e tem uma liminar da Justiça Federal que garante isso para eles. Esse é outro problema também, o Poder Judiciário, na região norte.
na Amazônia Legal, muito complicado. Como uma liminar dessa foi dada para o Pará e o Mato Grosso conseguiu uma liminar igualzinha, na mesma época, com outro juiz. No Pará você não consegue achar nem os processos. Todos os processos são físicos na Amazônia toda. Não tem publicidade do processo. E se a gente olhar lá a Convenção Rio 92, que o Brasil é signatário, lógico, né, que foi aqui, no princípio, eu não sei se é no princípio 10º ou no 15º, diz o seguinte, é o princípio da informação, que toda a informação constante de processos administrativos ou judiciais de relevante interesse ambiental devem ser públicos. Então, eles são públicos. E essa convenção se tornou lei por força de um decreto legislativo de 2004 e de um decreto presidencial de 2008. Mas não se cumpre. Fica por isso mesmo, é como se essa lei não existisse. Sem falar que a regra na nossa Constituição é a publicidade. O sigilo é exceção, notadamente quando se trata de questões de interesse, né, difuso, como é o meio ambiente. Então nós temos uma longa caminhada, né, para resolver isso daí. É justamente sobre essa caminhada, delegado, Alexandre Saraiva, qual que seria, eu sei que tem que ter uma mudança geral, mas você tem que fazer um trabalho gradual, não é uma varia de condão, né, para resolver todos os problemas, mas num processo gradual, quais seriam as questões assim, mais emergenciais para enfrentar um problema, levando em conta que desde o 1º de janeiro temos agora um governo de frente ampla democrática, que tem essas preocupações do meio ambiente, foram demonstrados internacionalmente agora recentemente, aqui também internamente, agora mesmo com o primeiro-ministro chanceler da Alemanha, essa questão também reapareceu, né? E vai ser para todo sempre, que é uma questão muito importante. Quais seriam os primeiros passos que, na sua opinião, de alguém que viveu lá, são condições assim indispensáveis para enfrentar esse problema? Olha, para responder essa questão e usar uma palavra, eu diria rastreabilidade. Nós temos que ter rastreabilidade do ouro, rastreabilidade científica. Não é rastreabilidade documental que pode ser forjada. A rastreabilidade científica é obtida através do equipamento que vai dizer a assinatura química do ouro. E aí nós vamos ver se aquele ouro saiu de onde o sujeito declarou que saiu. E o mesmo vale para a madeira. Rastreabilidade. Nós precisamos ter um controle desse mercado. O ideal seria uma moratória, por exemplo, da madeira, porque hoje o grande motor econômico da destruição da Amazônia, os dois motores da destruição da Amazônia, é a madeira ilegal e o ouro, e o garimpo ilegal. A madeira, os grandes produtores mundiais de madeira são no Sudeste Asiático, mas eles a cada ano, os países do Sudeste Asiático, oferecem menos madeira no mercado internacional. Isso fez com que o preço da madeira subisse. E isso por que eles estão oferecendo menos madeira? Porque eles devastaram as florestas dele para atender o mercado consumidor ali do China, Japão. Tem até um artigo científico de um pesquisador japonês falando de como que o Japão contribuiu diretamente com a compra da madeira com a destruição das florestas do Sudeste Asiático. E hoje nós estamos indo pelo mesmo caminho aqui no Brasil. O mesmo caminho. Então, porque a madeira ela é o que financia o que vem depois. Depois vem gado, depois vem soja. Pode chegar até um shopping center. A floresta já está no chão. Então nós precisamos frear, descapitalizar a organização criminosa. A gente faz isso como? Tirando os meios. E a fiscalização nos portos é fundamental. Nós fizemos uma operação chamada Arquimedes nos portos de Manaus e apreendemos 96% da carga de madeira era ilegal, mas a ilegalidade assim, de DOF falso, estava dizendo que era maçaranduba e aripê, coisa grotesca, e mais de 50% vinha de Roraima. Então, fazendo isso, que é uma coisa que nós já temos a prática, a expertise para fazer, isso já dá um baque. Agora, é importante que a comunidade internacional também entenda, e nós também, né, a sociedade, culturalmente falando, que uma árvore dessa ela leva de 200 a 1.400 anos para se formar. Então não é um recurso tão renovável assim como se pensa.
essa árvore ela tem muito mais utilidade para a humanidade como árvore do que como uma mesa ou do que como um guarda-roupa. Para isso a gente pode usar pinos, eucalipto. É preciso mudar essa cultura. Como se mudou a cultura, por exemplo, do uso de roupa de pele de raposa, hoje couro de jacaré, isso foi abandonado. Como deve ser abandonado também o uso dessas madeiras para que a gente possa consumir uma árvore, no mínimo centenária, vai ter que ser sacrificada. E se aproveita no Brasil, porque tudo é feito dentro da ilegalidade, e ele não paga pela madeira, né, é de graça, se aproveita 25% só da tora. Da árvore se aproveita 5%. Então, um desperdício enorme. Esse resíduo fica no Brasil, é uma causa de poluição imensa, o resíduo de serrarias. Vai para a Europa e lá se transforma em móveis de luxo, então se agrega valor na Europa. O desmatamento da Amazônia gera emprego na Europa. Isso é uma grande contradição, e se a gente olhar a legislação europeia, que trata da importação de madeira, ela é extremamente permissiva, suave, quando a gente compara para a importação de produtos agropecuários, que ela é extremamente rígida, tem uma cadeia de custódia severa, rastreabilidade severa. De onde saiu esse boi aqui? Daqui, foi passando por essa fazenda, por essa, para entrar na Europa tem passaporte? Eu não sou contra. Acho que são corretíssimos. Só não entendo por que não fazem isso com as árvores também, porque, afinal, se querem tanto realmente proteger a Amazônia, é natural que queiram proteger as árvores. E essa questão da madeira, ela é solenemente ignorada em várias COPs que são realizadas. Não se fala como se a madeira não fosse um problema. E uma vez eu falei isso para os embaixadores europeus lá em Manaus, me pediram na época para fazer uma palestra para os embaixadores europeus, quem foi o vice-presidente Mourão. Para ele, tem certeza? Então tá. Eu mostrei para eles, vocês nunca acharam estranho que vocês aqui na Europa, aí abri a tela lá no site, né? Vocês estão comprando eucalipto, IP pelo mesmo preço de eucalipto, sendo que o IP leva 400, 200, 1.300 anos para se formar, estudo científico, e o eucalipto leva 5 anos. Vocês nunca acharam esquisito isso? Nos Estados Unidos, o nosso IP é vendido a preço mais barato do que pinos. Pinos aqui a gente usa para caixote. A oferta está tão alta, e já existe nos Estados Unidos até a suspeita de dumping por parte do Brasil na questão do IP. O IP só pode ser vendido de forma tão barata se for de origem ilícita, é lógico. Não estou dizendo que esses países é que tem que eu estou jogando a culpa nos outros países para liberar a nossa responsabilidade. Não é isso, mas sempre foi consenso que o mercado consumidor internacional é um fator que incentiva o desmatamento. Como eu acho também que no Brasil as pessoas no Sudeste não deveriam comprar maçaranduba, IP, isso tem que acabar, isso tem que sair da nossa cultura, porque senão não é um recurso sustentável, não é. Como o petróleo também, né? Tem uma frase de um sheik árabe, eu não me lembro, ele diz assim, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Então, assim, a idade do uso da madeira, como nós usamos, não precisa acabar porque todas as árvores acabaram, né? Deixa eu colocar justamente essa questão, e eu lembro que eu vi uma tuitada do delegado outro dia, é como vender a floresta de pé. Quer dizer, assim, grosso modo explicando a quem nos acompanha. A preservação da floresta ser um ativo econômico. Existe o Fundo da Amazônia, agora está sendo retomado, né, ainda porque foi um absurdo o governo no quadriênio anterior. Como fazer isso? Quer dizer, concretamente, manter a floresta de pé e vender essa floresta de pé. Ou seja, isso tem como receber esses recursos. Porque tem uma questão que alguns falam, mas são milhares de famílias que vão ficar sem o que fazer, vai criar um grave problema social. O próprio governador de Roraima, falando sobre o garimpo, na Folha de São Paulo, do último domingo, ele diz, primeiro, que os índios são bichos, né? É inacreditável. Segundo, ele disse, vão deixar 50 mil famílias de garimpeiros morrendo de fome. Bem, o que é falso, a gente sabe. Mas vamos à questão central. Quer dizer, como é que faz para o Brasil transformar a floresta, ela ficando em pé, num ativo? Olha, vamos partir tem várias soluções, mas uma bem simples.
A tributação. Tributação. Quer exportar madeira? Se você exportar como móvel, uma mesa, um guarda-roupa, ok, a sua alíquota para exportação é baixinha. Se você exportar madeira pouco processada, a sua alíquota vai ser 80%. E aí o que a gente vai gerar? Nós vamos gerar uma indústria moveleira na Amazônia. E aí não vão ser os europeus que vão fazer móveis com as nossas madeiras. Vão ser os brasileiros. Existe a indústria moveleira? Por que não existe indústria moveleira? Coisa mais óbvia, um dos lugares que tem mais madeira no mundo, e não tem uma indústria moveleira. Então, por que não se quer? Porque esse discurso, como a exemplo do discurso da entrevista do governador que você mencionou, é um discurso mentiroso. Eles sabem quem está ganhando dinheiro, eles sabem quem são os grandes beneficiados pela destruição da Amazônia, são as oligarquias, são essas pessoas que há décadas mandam naqueles estados, aquele grupo político, familiar que se conhece em cada um daqueles estados. Porque se quisesse, poderia fazer uma indústria imobiliária. Agora, vamos dar um outro exemplo. Qual é a grande riqueza da Amazônia que as pessoas não enxergam? É a biodiversidade. Mas não é a biodiversidade daquilo que a gente está enxergando, são dos micro-organismos, da carga genética que existe ali. Isso vale mais do que ouro. E nós estamos jogando isso fora, porque uma plantinha, às vezes um micro-organismo daquele tem um gene específico que vai servir para o tratamento de determinada doença e que vai gerar milhões de dólares. É isso que a gente tem que... Mas para isso, a gente tem que investir em quê? Pesquisa. Nós temos que ter pesquisadores, universidades, tem a Universidade Federal do Amazonas, tem o INPA, mas tem que investir. Se você pegar lá a lista do CNPq, das bolsas e dos recursos que são destinados para pesquisa, você vai ver que para a Amazônia vai muito pouco dinheiro para os pesquisadores que estão na Amazônia. Claro, qualquer brasileiro pode fazer um trabalho sobre a Amazônia, mas era de se esperar que os pesquisadores que estão na Amazônia recebessem um valor, né, maior, né, já que eles estão lá no local. E eles raramente, eu conheço vários pesquisadores, a dificuldade que é conseguir recursos para pesquisa na Amazônia. E um país que não investe em ciência, em tecnologia, ele está condenado à eterna subserviência. Porque tudo hoje se depende de ciência. Se você tem que enfrentar uma pandemia, ciência. Se você quer ter um exército poderoso, ciência. Se você quer exploração espacial, ciência. Saúde, longevidade, ciência, não tem jeito. Então, o país que não investe em ciência está condenado a ser pária internacional sempre. Sempre. E é o que nós somos, infelizmente. Né? Um eterno fornecedor de matéria-prima. Né? De matéria-prima, de commodities. Deixa eu perguntar por fim ao delegado foi a seguinte questão, porque, puxa, as questões são importantíssimas que foram lembradas. Eu, quando tomei conhecimento daquela apreensão, a maior apreensão, acho que eu não sou errado, da história de madeira clandestina lá na Amazônia, né? E aquilo virou um escândalo brasileiro, internacional, tal. E ao contrário do que se imaginava, o ministro do Meio Ambiente foi lá e acabou, não sei se essa é a expressão correta, exonerando o delegado Saraiva e transferindo para a Volta Redonda, né? Eu pergunto, o delegado vai voltar para a Amazônia? Como é que está a situação funcional do delegado Alexandre Saraiva nesse momento? Instauraram vários procedimentos disciplinares na época do governo Bolsonaro, né? Então, esses procedimentos disciplinares vão ser revistos, mas isso tem uma burocracia, e a principal delas é que o bolsonarismo não saiu totalmente da Polícia Federal, porque o corregedor geral da Polícia Federal hoje ainda é o da época do Bolsonaro, porque corregedor tem mandato. Então, os meus procedimentos disciplinares estão sob a égide ainda de uma pessoa que tem um pensamento alinhado com o governo do Bolsonaro, né? E são procedimentos completamente absurdos, abusivos, todos eles por conta de entrevistas que eu dei, e que eu dei as entrevistas porque eu estou garantido por uma decisão do Pleno
do Supremo Tribunal Federal, uma decisão na DPF 353, que julgou inconstitucional o artigo da lei que proíbe policial de dar entrevista. Então, eles estão ignorando uma decisão do STF. E eu, estou há 20 anos na polícia, há 25 anos no serviço público, nunca respondi a nenhum procedimento disciplinar. Minha ficha tem só elogios e promoções. Aí, depois dessa apreensão, eu me tornei, né, o pior servidor público da Polícia Federal, coincidência, né? Então, assim, a perseguição é muito clara, ela é uma perseguição que realmente vai te moendo, porque é toda hora um PAD, uma sindicância, tudo é motivo, você fica na alça de mira de um... E aí eu tive... Quem defende a ditadura, né? Essas pessoas não sabem o que eles não sabem o que fazem, né? Porque o que eu estou passando agora, perto do que acontecia na época de uma ditadura, isso é água com açúcar. Mas deu para eu sentir um gostinho do que é. Você está sob um governo autoritário, de alma autoritária. Então, eu espero que o Brasil nunca mais tenha um Bolsonaro no poder, e espero que as instituições saiam reforçadas disso tudo por meio de uma legislação ou de uma emenda constitucional que dê à Polícia Federal, ao IBAMA, ao ICMBio, à FUNAI e aos servidores, ao Ministério Público Federal, realmente garantias de que poderão realizar seu trabalho sem sofrer represália, se atingir determinada pessoa com influência política, né? Porque o que sustenta as pessoas passam, mas o que sustenta uma nação são as instituições. O que segura, às vezes, um déspota que por um acidente do destino chega no poder, são as instituições. Se nós não tivermos instituições bem... E o problema que eu acho é que nós acreditávamos, nós, instituições, que nós éramos mais fortes do que, na verdade, éramos. O Bolsonaro, ele criou um precedente perigoso, muito perigoso. Ele mostrou que é possível aparelhar a Polícia Federal. Isso ninguém tinha usado antes. E ele fez. Então, isso abre um precedente. Vai ser tentador para um ou outro aí, com menos afeto à democracia, a fazer. Então, é preciso que o país seja vacinado contra isso. Porque senão vira uma polícia secreta, vira coisa de capanga. É o que a PRF... Olha o exemplo da PRF nas eleições. A Polícia Federal não embarcou. Se tivesse embarcado, e a Polícia Federal é a polícia eleitoral, você imagina o tamanho do problema que ia dar. A Polícia Rodoviária Federal, o que ela fez, o que se causou, o dano que se causou à democracia brasileira, nunca vai poder ser calculado. Um amigo meu, policial federal que trabalha no Amapá, me falou assim, a principal rodovia do Amapá ficou fechada quase metade do dia. Fechada assim, com aquele engarrafamento gigantesco. Isso é um absurdo, e foi proposital, foi para atrapalhar. Isso não resta a menor dúvida. Então é importante. Aí falam, né, a polícia é militar, né? Mas não basta, tem que desmilitarizar. Mas a PRF não é militar, mas ficou com uma alma militarizada, mas no pior sentido do militarismo, não da hierarquia, do cumprimento da Constituição, que é devida às Forças Armadas, e eu não estou generalizando aqui, né? Eu acredito que muitos militares são contra isso tudo que aconteceu, mas estão submetidos a uma hierarquia muito pesada e eles ficam calados. Mas o que a PRF fez mostra bem o risco de não se ter uma polícia com independência para fazer o seu trabalho como deve ser feito, sem ingerências políticas. Uma coisa que eu acho que deveria existir, por exemplo, é mandato para o diretor-geral da Polícia Federal, para os superintendentes regionais, porque isso já dá um freio. Não vai resolver todos os problemas? Não vai. Mas são medidas que vão mitigando esse risco. Como no FBI, o diretor-geral do FBI acho que tem mandato, não tenho certeza, mas parece que sim. E isso eu acho que é um amadurecimento institucional muito importante.
Então, eu queria agradecer muito, mais uma vez, o delegado Alexandre Saraiva. Foi uma conversa muito importante, acho, e o sentido do canal sempre é de oferecer a quem nos acompanha a discussão sobre o fortalecimento da democracia do Brasil, da cultura política democrática num país marcado pelo arbítrio, né, e apontar caminhos, né, frente aos graves problemas nacionais. É possível solucioná-los, ninguém soluciona da noite para o dia, mas nós temos uma estrutura para isso, e uma estrutura de Estado que, com todos os defeitos possíveis, e tem, ela foi provada agora e conseguiu passar nesse exame, né, porque se não fosse o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em certos momentos da história bem recente, né, nós poderíamos estar numa ditadura. Então, acho que a Polícia Federal tem um papel muito importante como uma instituição permanente de Estado, e foi muito boa a conversa com o delegado Alexandre Saraiva. Eu queria deixar aqui meu agradecimento a essa conversa, que certamente é bastante instrutiva para quem acompanha o nosso canal. Muito obrigado, delegado. Eu que agradeço, professor. Sempre um grande prazer e uma honra poder estar aqui com o senhor, conversando. E aproveito aí para cumprimentar todos aí que estão assistindo o canal do professor Vilas. Um grande abraço. Fico à disposição. Valeu, sigo à disposição. Um abraço. Muito obrigado mesmo.